E hoje a gente está na live 2.31, 2/31, e para você que está chegando agora e não sabe, live da semana passada foi sensacional. A gente assumiu o compromisso de ficar 31 semanas concentrados, focados no objetivo de vida. Nas primeiras lives eu expliquei que quando a gente começa a estudar, a gente não faz um planejamento de estudos, e sim um planejamento de vida, beleza? Depois a gente entrou no planejamento de estudos 1/3, 2/3 e 3/3. E aí a galera pediu a live motivacional. E para falar a verdade, eu falei isso na última live, eu não estava motivado para fazer uma live motivacional, porque estou com a demanda de trabalho muito grande e minha agenda é muito cheia. Só que diante de tantos pedidos aí da galera, eu me fez a pergunta, eu falei assim, cara, como que eu vou conseguir motivar alguém se eu não estou motivado? E aí eu busquei em mim a própria resposta para esse desafio. Uma das coisas que sempre me levou a cumprir os objetivos que eu tive de vida, seja eles na época que eu estava estudando, ou os objetivos empresariais, foi buscar gatilho de compromisso, né? O que é o gatilho de compromisso? Para quem não sabe o significado dessa palavra gatilho, gatilhos são inputs que o teu cérebro recebe de informações externas que provocam uma reação, tá? Para toda ação, terceira lei de Newton tem uma reação. Você pode estar vendo, ouvindo qualquer coisa. Porém, quando você vê determinadas coisas ou ouve determinadas coisas, isso ativa gatilhos mentais no seu subconsciente. A esses gatilhos mentais são vários. Esses gatilhos mentais, que são vários, provocam reações diversas de acordo com o gatilho, de acordo com a pessoa. Porém, 90% deles provocam a reação de atividade, retroatividade, execução. Você não consegue ficar inerte a um gatilho mental. Para quem quer saber mais sobre isso, lê o livro Armas da Persuasão, O Poder da Persuasão. É um dos livros que falam sobre os gatilhos mentais relacionado ao campo de vendas, né? Para quem quer ser um bom vendedor, tal, existem vários gatilhos mentais. Gatilho da escassez, gatilho da recenticidade, gatilhos da autoridade, o gatilho da prova social. E um dos gatilhos do vínculo histórico, um dos gatilhos mais importantes para mim, que sempre me fez executar, foi o gatilho do compromisso. Mesmo antes de ler esse livro, que eu só fui ler esse livro recentemente, acho que tem 2 anos, no máximo, muito antes eu já era provocado pelo gatilho do compromisso. O que é o gatilho do compromisso, Rodrigo? Quando você está compromissado com alguém ou com alguma coisa, isso te leva a fazer o que tem que ser feito, mesmo que não haja em você vontade de fazer. Isso é sensacional e vou dar alguns exemplos disso. Então, quando eu fiz aquela pergunta lá, diante da provocação de vocês para fazer uma live motivacional, e quem é aluno antigo do Praticar sabe que eu sempre entrei em sala com o pé na porta, tirando da inércia, porradeiro, né? Não vou fazer isso aqui, é claro, porque a gente tem público que é aluno e não aluno, então o cara não ia entender muito bem. Eu já sou chamado de escroto por vários aspectos. Se eu fizer isso aqui, então, a quantidade de hater que vai me encher a paciência vai ser absurda. Mas no curso, haja visto que o cara assumiu um compromisso, um contrato de estudar, ele deu a cara a tapa, e é um dos objetivos que eu tenho no sistema Praticar de ensino: provocar e tirar da inércia, tá? Falar o que tem que ser falado, não o que o aluno quer ouvir. Eu sempre brinco na sala, e falei na live passada, se você quer ouvir coisas boas, vai conversar com sua mãe. Aqui você vai ouvir o que tem que ouvir, beleza? E hoje não vai ser diferente. E aí eu busquei no gatilho, eu falei, cara, a única maneira de eu estar motivado a esse desejo, que não é só de vocês daqui não, tá? A gente tem mais de 800 alunos no presencial do Sulacap, somando com os alunos de Nova Iguaçu, da unidade que a gente abriu agora, mais os alunos online, vamos colocar aí. Esse ano está passando aí de 1.500 alunos no Praticar, juntando tudo. A parte online e tal. E é uma demanda muito grande. Eu sempre fui um cara muito backstage, muito low profile, né, que é a palavra que se diz. Eu nunca gostei muito de rede social por fato de não ter tempo.
já estava sendo provocado com a minha equipe de marketing. Rodrigo, começa a falar, começa a fazer. E aí ano passado eu tive umas iniciativas e tal, e logo depois muito trabalho. Acabei deixando um pouquinho de lado, porque não é minha praia particularmente, né? E mesmo sabendo que eu tenho que entrar mais na parte de redes sociais. E eu falei, a única maneira é criar um compromisso. E aí veio o projeto 31 semanas, 3 compromissos e um sonho realizado. O mais interessante disso tudo, para você que está chegando agora, é que esse projeto é tão importante para vocês quanto para mim. Porque quando eu lancei o desafio, eu fiz para mim um desafio. Galeraça, vou agora nesse momento aqui parar os comentários, só para a gente não perder a concentração. Eu tenho que cronometrar também o horário aí. E aí eu fiz para mim também um compromisso. A gente vai estar aqui durante 31 semanas, 31 lives. A gente já fez a primeira, estamos na 2/31. E traçamos 3 compromissos. Os 3 compromissos de vocês, vamos lá. 1, estudar todos os dias. 2, assistir todas as lives, não pode faltar. E 3, chamar 10 amigos. Nesse momento, eu vou abrir a oportunidade para você pegar o directzinho, o aviãozinho, e enviar esse aviãozinho para pessoas que você queira que esteja vendo essa live, né? Então, eu vou mandar aqui, ó, para pessoas que eu quero que esteja vendo a live. Parceiros meus aí, ó, que ombreiam comigo. Ó, já tô me enviando aqui para eles, para a galera não esquecer. E você vai fazer a mesma coisa, vai lá nesse momento e vai cumprir o seu compromisso. 10 aviãozinhos. Tem gente que tá mandando e tem gente que tá achando que tá me enganando, tá? Um dos maiores jargões do Praticar é o hashtag DTV, que inclusive uma aluna que deve estar assistindo aí me perguntou no direct e eu respondi hoje, só podia responder hoje. Rodrigo, eu cheguei há pouco tempo no seu Instagram, o que é hashtag DTV? Aí eu falei, hashtag DTV é Deus tá vendo. Então se você não tá mandando um aviãozinho, para quem não sabe, ali é aquela gaivotinha, sei lá, como que se fala, que tá do lado da interrogação. E você vai mandar ela para 10 pessoas, eu tô te dando essa oportunidade agora, para mandar. E se você estiver achando que tá me enganando, Deus está vendo, porque você assumiu um compromisso, e não adianta querer o benefício do compromisso sem cumprir a sua parte, beleza? Os meus compromissos, já que vocês estudam o dia inteiro e tem uma dor que é passar num concurso público, eu também tenho uma dor. Qual é a minha dor? É uma dor literalmente, eu tenho um problema de coluna e eu preciso fazer atividade física todos os dias para não precisar operar. Já estive na iminência de operar, voltei atrás e resolvi fazer reabilitação postural. Então, o médico falou, cara, tu tem que fazer atividade física todo dia, fortalecer a lombar, o abdômen, e não tem outro caminho. Quem disse que eu consegui em 2 anos? Não consegui. Através de vocês eu vou conseguir, a galera que tá me acompanhando tá vendo, e eu vou falar uma parada muito foda agora na introdução, que você deve estar passando por isso, eu passei por isso essa semana. E o meu terceiro, então eu malhar todo dia, fazer a live com vocês gratuitamente, 31 semanas, estou ganhando nada para estar aqui, não estou vendendo nada, vocês vão ver que no final não fico assim, galera, compra aí, tal link, estou vendendo nada, velho, estou dando conteúdo pra cacete aqui para vocês. E deixa eu fazer uma parada também que eu fui orientado a fazer pela minha equipe lá do marketing, que é gravar externamente, eu ia esquecendo, a live. Por quê? Porque se der algum problema, essas lives aqui, a gente vai transformar elas em vídeos lá no futuro, né? E aí se der algum problema, imagina, a gente perder tudo, não pode. Então vamos lá. Bora, que eu não tenho tempo não. Bora, Feuzo. Meu Feuzo não quer não, hein? Caraca, e agora? Tá bom, vai dar certo, em nome de Jesus. Mateus, foi mal. Tu deve estar rindo pra caramba aí da minha cara, mas não deu pra gravar aqui não. Algum problema aqui na parada. Vamos lá. E aí, eu fazer essas lives, e o terceiro compromisso é eu realizar também um projeto de vida. Assim como vocês vão realizar, velho. Não tenho pra onde correr. Hoje vocês vão conhecer o poder da frase não existe outra possibilidade.
Não existe outra possibilidade. Vão realizar, porra. Vão realizar. Não tem outra possibilidade. 31 semanas, 3 compromissos e um sonho realizado. Eu também vou realizar esse sonho na última semana. E o que é legal é que vocês vão fazer parte do meu sonho. Todo mundo que acompanhou, eu vou citar vocês no meu sonho realizado. E eu quero também ser citado no sonho de vocês. E a gente vai ser co-participante de um sonho grande. Então tem uma coautoria aí. E não só nossa, mas de todas as pessoas que estão aqui e estão nos apoiando. Por isso você que veio agora, através de um convite de um amigo, cara, saiba que esse cara quer o teu bem. Porque se ele te colocar aqui, ele quer te levar a pensar em uma nova possibilidade que pode te tirar do ponto que você está. Seja ele um ponto alto ou um ponto baixo, é o próximo nível. A gente busca na vida um próximo nível. Essa é a nossa grande missão, a evolução, que muitos falam que o ser humano tem que evoluir, mas buscar o próximo nível é uma evolução. E nisso eu não estou falando de dinheiro, pode ser também, não tem nenhum problema nisso, tá bom? A gente querer dinheiro, querer uma qualidade de vida boa, mas é muito mais do que isso. Porque tem muitos que têm dinheiro, mas não têm felicidade, não têm paz, né? E durante todas essas lives vocês vão pegar vários gatilhos, vários inputs, várias frases de reforços que fazem parte da filosofia do praticar e também da minha filosofia de vida, que são hoje o suporte dos degraus que eu alcanço, tá? Isso que me dão base, que são os valores que a gente vai construindo. Então eu fiz aí o parecer histórico para vocês, a gente perdeu um tempinho e chegamos aqui na semana 2, passamos da semana 1 para a semana 2. E como já era previsto, na primeira semana, a dificuldade para mim foi imensa. Não sei se para vocês foi muito grande. E aí quem puder, eu tô vendo a galera já colocar aí, eu vou abrir o comentário agora. Quem teve muita dificuldade aí, fala assim, cara, fala com verdade assim, cara, eu tive muita dificuldade, porque eu vou escrever aqui, foi difícil para mim, e não tem nenhum problema a gente falar isso, tá? Foi difícil. Mas o fato de ter sido difícil não significa que isso tenha que ser uma objeção para eu não realizar. Eu realizei. E eu realizei as minhas tarefas, um dos compromissos, que era malhar todos os dias, graças a vocês. Porque eu vou dar um exemplo para fazer a introdução de onde eu quero chegar. Eu na segunda-feira, hoje é quarta. Na segunda-feira, como sempre, 6h30 de pé, comecei a ajustar minhas coisas, 7 horas, 6h30 meu organismo desperto, 7 horas entrando na live da reunião administrativa da empresa, bom dia, e começou a demanda. Cara, como sempre numa segunda-feira, que é muito oxigenada, 22 horas eu estava ainda no link da reunião. E aí, parando entre esses momentos para comer, levantar, lá, ninguém disse que seria fácil. É isso. Parando um pouquinho para comer e tal, 22 horas, pum, 22 horas, só que me faltava uma das tarefas mais importantes do dia. E por ser a mais importante, é óbvio, eu joguei ela pro final. Muita gente pega a tarefa mais importante do dia e faz ela de início. Automaticamente você está dando uma informação pro teu cérebro. Acabou. O resto eu dou um jeito. E eu faço totalmente o contrário. Não tô te indicando a fazer, porque tem que ter muita disciplina para fazer o que eu fiz. Eu jogo as mais difíceis do dia, as que me dão mais compromisso pro final. Por quê? Para me obrigar a fazer as mais fáceis. Porque senão eu não vou fazer as mais fáceis. Lembra, e eu falei isso, que seu cérebro pode ficar na inércia, ele vai ficar na inércia. Seu cérebro foi criado para te poupar energia. Automaticamente, ele é o grande propiciador daquele vilão da resistência, que é o subconsciente. O subconsciente te defende, é a forma que teu cérebro tem para poder fazer com que você poupe energia. Se não existisse o subconsciente, essa grande resistência, esse grande vilão, você ia morrer em 10 dias. Por quê? Porque você não ia ficar cansado, guerreiro. Você ia fazer a porra toda, ia pular de bungee jump, você ia querer surfar no mesmo dia, você ia pra rave e não ficar 2 dias em rave, não. Você ia ficar 15, 20, 50 dias numa rave. Mas o seu cérebro não manda informações pro seu subconsciente, que começa a te defender e coloca estímulos de medo, cansaço, desânimo. É isso.
A procrastinação, quem colocou ela não foi o capeta, não foi o demônio, não, tá bom? O desânimo, o cansaço não foi o capeta, não, apesar de eu atribuir a ele. Figurativamente, eu falo que existe um diabinho aqui do lado, mas é o subconsciente, é porque o subconsciente não tem forma, aí eu personifico através do diabinho, que para mim é o inimigo, tá bom? Já que eu creio muito em Deus, gosto de Deus, existe o antagonismo, que é o diabo. Se você acredita em duende, duende verde, duende vermelho, usa essa analogia também, que ele vai fazer tem o mesmo objetivo, legal? E como eu sei disso, automaticamente eu já coloco meu cérebro na minha lista de tarefas para fazer o mais difícil depois. Caraca, segunda-feira foi tenso. Por quê? Porque eu terminei todas as atividades que eu tinha que fazer e ainda me faltava uma grande atividade, terminar um projeto que seria apresentado na terça-feira. E ainda tinha um compromisso com vocês, que era o compromisso da atividade física. Então, 22 horas eu comi e aí eu falei o seguinte, cara, meus 2 compromissos mais importantes são agora. Red Bull, Coca-Cola, fui pra base do energético, pá, tapa na cara, banho disruptivo, fui lá, tomei um banho de água fria, o olho já ativado, fui lá, fiz atividade física, paguei minha etapa. Quase 1h da manhã, quando eu terminei, eu entrei pra terminar o projeto. Sabe que horas que eu fui terminar esse projeto? 5 da manhã, teria que acordar às 7 para 9 horas estar no centro da cidade numa reunião. E aí que quando o corpo não aguenta, o cérebro, a alma, a força, o vigor, a vontade é que te sustenta. E aí que eu fui na cara e na coragem, tomei aquele cafezão. Quando eu era moleque lá nas nights da vida, o que acontecia? Tu não ia virado trabalhar? Tu não ia fazer uma porrada de coisa virado? É a mesma analogia, meu irmão, vambora. E aí banquei a terça-feira full time, reunião 9 horas, depois voltei. Sabe que horas que eu fui parar de novo? 22 horas. E quem viu as postagens de ontem, eu malhei e foi quase meia-noite. O resumo da história, eu fui dormir 1h da manhã, castigado, mas com uma sensação de realização absurda. Por quê? Porque existia por trás um gatilho de compromisso. E vocês fizeram com que a minha semana começasse diferente. Porque por várias vezes eu quis reiniciar uma atividade física na segunda-feira e não tive energia, não tive vontade, não consegui. Eu literalmente não consegui. Vocês estão me ouvindo bem então, né? Eu literalmente não consegui. E esse é o poder do desafio, cara. Esse é o poder que vai te fazer romper, sair da onde tu tá pra lá. Tem que acreditar nisso. Muita gente que eu falei hoje falou que tava desanimado, falou que não tava conseguindo. Cara, é gatilho de compromisso. Quem não assumiu ainda o compromisso das 31 semanas, essa é a oportunidade. A primeira live está disponível, você assiste ela e já emburaca no 2.31. Por isso que a gente vai deixar as lives disponíveis para vocês. Por quê? Porque aquele cara que ainda não conseguiu... Aquele cara que ainda não conseguiu chegar aonde a gente está, ele pode correr atrás e fazer. Galera, qual é o tema da live de hoje? Porra, já falei coisa pra caramba interessante aqui. O tema da live de hoje é iniciando a jornada. Como tudo que a gente começa na vida, esse projeto vai passar pelas mesmas características, tá? Se você se predispõe a estudar, acontece 2 coisas muito interessantes. Vou fazer faculdade. Automaticamente vem um ânimo absurdo. Tudo que a gente começa, tudo que tá no início, vem aquela vontade, aquele ânimo, né? Um ânimo absurdo. Então, vou dar uma caminhada, vou dar uma corrida. Um ânimo, daqui a pouco, meu irmão, é energia. Não é assim que acontece? Não é assim com vocês? Mesma coisa no nosso projeto. Aconteceu um ânimo agora, que é o estopim, o tiro. Pá! Mas, consequentemente, em tudo que a gente vai iniciar, todo projeto que vai iniciar, o start é mais difícil. E é muito bom que a gente esteja motivado, porque as dificuldades maiores vão acontecer agora. A gente está muito motivado, muita dificuldade. O problema é que quando cai o desânimo, a dificuldade diminui, mas mesmo assim, ela ainda tem um peso muito grande, porque tu não já tá tão animado. Beleza? E pra gente começar essa jornada, a gente vai fazer uma analogia muito interessante, que é falar sobre o que nós vamos fazer nessa jornada. Eu quero ilustrativamente trazer para vocês que nessa jornada a gente não vai dar uma caminhada no parque, não. Nessa jornada a gente não vai
fazer uma coisa fácil, a gente vai fazer uma coisa muito difícil. E essa coisa muito difícil para mim, eu amarrei como ilustrativamente, como se a gente estivesse subindo um Monte Everest, beleza? Passar no concurso da tua vida, realizar o teu sonho de empreitada. E tem gente que está fazendo essa live com a gente, que me deu feedback, falou: Rodrigo, eu estou fazendo uma live contigo para realizar um projeto, mas não tem nada a ver com estudo não. Eu quero realizar um projeto de empreendedorismo. E eu vou pegar tuas lives quarta-feira, que eu sei que tu vai me dar muita jogada. Cara, falei para ele o seguinte: usa tudo analogicamente que vai servir para você. Tudo vai servir para você. E nessa jornada rumo ao Monte Everest, que vai ser suadeira, vai ser punk pra caramba, a gente tem que entender quais são os atributos que estão envolvidos nisso. E por que eu falo que não é uma caminhada pro parque? A gente não tá andando na horizontal, a gente não tá andando, caminhando com o ambiente favorável. A gente está pisando em ambiente desfavorável. A gente está pisando em terreno desconhecido. E talvez você que esteja aqui na live já tentou subir esse Everest algumas vezes. Você que está estudando 1 ano, 2 anos, você que está tentando realizar um projeto algumas vezes, mas sempre na metade do caminho você para, você desiste, você volta e não realiza. Então não pensa você que você sabe tudo e não precisa estar aqui. Pelo contrário, se você não realizou, você não sabe ainda nada. Porque só aqueles que realizaram algum feito muito difícil são capazes de dizer o que tem pelo caminho. O que vem pelo caminho. Por isso que eu vi quem já chegou onde que você quer chegar é muito importante. Eu não estou aqui falando para você sem conhecer na prática, não. Eu estou falando para você tendo passado por tudo que você passou e tendo vivido a vida de muitas pessoas, mais de 7 mil aprovados. O que me deixa muito abismado na internet são pessoas que nunca chegaram aonde você quer chegar e querem te ensinar alguma coisa. Ou pior, pessoas seguindo pessoas que só sabem teoria, não sabem prática. Aqui a gente vai ver a teoria atrelada à prática, beleza? Aqui a gente vai falar para vocês que tem buraco aí na frente. Tem buraco aí, vai cair. E é muito legal porque quarta-feira eu fiz a live com vocês. Na quinta-feira, 2 alunas da PC, que eu não sei nem se estão aí, da Polícia Civil, tiveram o privilégio, né? Tiveram a oportunidade de fazer um plano de estudos comigo. E a galera do Praticar Sabe, eu não estou fazendo um plano de estudos nesse momento, só os coordenadores. Vou fazer os planos de estudos coletivos aí, em pequenos grupos, com a galera da internet. Mas dificilmente eu faço 1 ou 2 ali com Praticar quando surge um problema. E na quinta-feira o professor Kelly estava com muito planejamento para fazer. Automaticamente eu falei: Kelly, me manda 2, ele mandou, claro, ele é das turmas militares, ele me mandou logo para o civil, 2 meninas, e uma delas já está na estrada, porradeira. E me surpreendeu, ela querer fazer plano de estudos, mas algo me chamou a atenção. Ela falou: Rodrigo, eu fiquei com curiosidade, ó, gatilho da curiosidade. Eu quis fazer, porque se eu não passei ainda no concurso, alguma coisa está me faltando. E aí eu tava na embriaguez do sucesso, né? Que é uma frase que eu sempre uso, embriaguez do sucesso, achando que eu era tal e não conseguia realizar. Cara, eu fiz o planejamento dela, acho que o universo convergiu pra gente estar junto lá. E eu vi diversos erros no planejamento dela. Um dos erros e aí, fulana, tu tá assistindo as aulas, tal, tá vendo os vídeos? Ela falou: Rodrigo, eu tô assistindo as lives sim, vejo os vídeos, assisto a aula. Eu falei: beleza, até aí perfeito, tá. Me mostra o teu planejamento de estudos aí que você tá aplicando, ó. Tal dia, tal. Falei: mas vem cá, durante o dia, você tá estudando o quê? Ela assiste aula à noite, né? Porque tem 2 possibilidades para quem assiste aula à noite. Eu não vou voltar muito nisso, não. Mas uma é estudar o que o professor da mesmo dia deu na semana passada e você tá fazendo um review semanal. Ou antecipar, pedir pro professor qual assunto que ele vai ministrar na próxima aula. Então, professor, qual assunto você vai dar na segunda-feira que vem? Eu anoto. Na segunda-feira que vem eu estudo esse assunto, para facilitar. Quem estuda de manhã ou à tarde é muito mais fácil, porque aula dada é aula estudada. E aí ela estava num grande erro. Ela tinha um estudo durante o dia que era totalmente diferente do estudo do Praticar. Aí eu falei para ela e falei assim: cara, não é que esteja errado você estudar o que você quer, não. Fazer o teu fluxograma de estudo, não. O problema é que você, desculpa eu falar, mas você está sendo burra. Porque se você paga um curso para te facilitar e você está estudando uma coisa totalmente diferente, não tem cabimento. Estuda totalmente diferente que não faz preparatória, aí tem seu próprio fluxo.
Quem faz preparatório no praticar, aula dada é aula estudada. E aí eu falei assim, aí eu expliquei ela para na técnica, porque como o cérebro tira da memória volátil, o que estava acontecendo? Ela, por mais que ela soubesse até os princípios do praticar, ela não sabia os fundamentos. Ela sabia a tríade, mas não sabia os fundamentos. Significa dizer que ela não conhecia os dois comandamentos cerebrais e as duas condicionantes. Uma das condicionantes é o cérebro satura. Ele não consegue fazer sinapse de tudo que você absorve no tempo vertical. Se isso é uma verdade, é uma condicionante, você está dando elementos lá em cima de 2, 3 matérias, depois tu dá novos elementos. Porra, não vai aprender nada. E era o que estava acontecendo. Ela assistia, fazia exercício, mas chegava no simulado e não conseguia ter bom resultado. Por quê? Porque não estava fazendo sinapse. E lembre-se que aprender não é estar aqui aprendendo. Aprender é colocar o que eu vou falar em prática. Colocar o que o professor está falando em prática. E dar o momento do sono para fazer sinapse. É no sono que acontece a consolidação. Em suma, em resumo, ela até sabia o caminho do Everest. Ela até já chegou mais da metade, mas ela estava com as ferramentas erradas. E quando a gente sobe, para a gente fazer uma caminhada como essa pelo Everest, a gente tem que entender algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente precisa estar preparado, ferramentas e habilidades. Ferramenta do alpinista, ele tem que estar com mochila, ele tem que estar com suprimento, ele tem que estar com roupa, ele tem que estar com ferramentas, armas, sim ou não? Tem gente que começa a estudar e vai querer começar essa jornada de forma totalmente negligente, sem ter um caderno para anotar. Guerreiro, olha só, você que não tem uma folha, um caderno agora, tá errado. Você já tem que ter. Não adianta ir lá e tentar buscar que tu vai perder a live. Se estiver perto, pega. Por quê? Porque tudo que você vê ou ouve, você tem que usar o tato, escrever. Quanto mais sentidos envolvidos, maior a possibilidade de sinapse. Então anota, cara. Não pensa que é besteira, anota. Isso de alguma forma vai ser útil para o teu aprendizado. Beleza? Ferramentas. Habilidades, eu tenho que saber fazer algumas coisas, cara. Porque se eu não souber, fica difícil. Para um alpinista, eu tenho que saber acender um fogo. Imagina, quantas noites de frio você vai passar nessa montanha. Não é verdade? Se você não souber acender o fogo, vai morrer. E tem gente que vai subir essa montanha sem buscar nenhuma habilidade. E numa das lives que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre habilidades e competências. Que, inclusive, é a base do Enem. E eu costumo dizer que o Enem o advento do Enem foi algo extraordinário e muito inteligente. Principalmente a questão do TRI, Teoria das Respostas, que um dia a gente pode falar sobre isso. Até no dia que eu for falar sobre habilidades e competências, eu vou até anotar aqui, eu posso falar do TRI para vocês. TRI é foda, entender TRI é foda. É foderástico, tá? E aí, cara, você tem que ter algumas habilidades. Essas habilidades, a gente vai jogar lá uma live só sobre isso, que são habilidades que você vai levar para a vida. Por exemplo, muita gente já passou pelo praticar e desenvolveu a habilidade de leitura, que é algo que não necessariamente a gente nasce com ela, mas a gente desenvolve o hábito de ler. Tudo bem que isso aqui tem substituído algumas literaturas. Eu já falei da questão do audiobook, mas, cara, livro de história por audiobook é pica. Tem que ler, velho. Tem que ler. Não adianta, tem que ler e ainda ler em voz alta. Eu falei pra vocês como eu estudava, eu botava farda, que eu era PI, mas botava farda, imitava Napoleão e ficava falando em voz alta. Aquilo me fez aprender história. Eu tinha muita dificuldade humanas na época. Então, habilidade a gente tem que ter. A gente tem que entender também que o ambiente, ele é um ambiente desfavorável. Não pensa você que vai ser fácil, a gente falou sobre isso. Cara, subiu o Monte Everest, lá faz frio, velho. Venta, a mochila pesa, o desânimo assola a mente, sensação de estar sozinho. Agora faz uma analogia. Quantas noites aí você vai se sentir sozinho? O frio remete ao medo. Assim como no Everest a gente tem medo, aqui estudando a gente tem medo. Medos e incertezas. Se vai dar certo, se a gente vai conseguir realizar, que fazem muitas vezes a gente querer voltar, desistir.
Mas a gente tem que entender que nesse terreno agora é a diversidade, principalmente no início. Mas o lado bom é que a gente está motivado. O lado bom é que a gente está ajudando um ao outro, co-participante. O lado bom disso tudo é que muitos já chegaram e cravaram lá a bandeira. E isso é sensacional. Porque quando a gente faz, sabe, que pessoas fizeram, a gente realiza o impossível. E isso é muito legal porque, certa vez numa universidade, existia um menino que ele gostava muito de estudar. E por ele gostar muito de estudar, ele virava várias noites de estudo. Deixa eu beber um chazinho aqui. É chá mesmo, tá, galera? Teve a galera que brincou no meu direct lá, sei, chá. Eu falei que eu tô tomando chá, né? Chá de maracujá, depois eu boto lá no meu direct. Quem quiser lá, eu boto no Instagram. Feraço. Tem várias paradinhas. E aí, cara, ele por um dia ter estudado muito até tarde, chegou na aula e acabou dormindo na aula. O professor então deu a aula e colocou 2 teoremas na aula. E ele não viu essa aula. Porém, o professor deixou o desafio, depois de explicar o teorema, deixou o desafio para os alunos com ar sarcástico, né, de brincadeira e tal. E foi. Ele foi acordado, caçoado, e olhou para aquele teorema lá e falou, cara, tem que fazer esse teorema aí, pá. E aí ele virou a madrugada fazendo um teorema, pegou para fazer um teorema que ele não sabia nem como começar a fazer. Porém, ele não queria ficar para trás. E isso deu um desafio para ele, um compromisso que ele ficou a madrugada inteira, tal, para se redimir até do fato de ter dormido na sala. E aí, logo depois, na outra aula, o professor viu o desenvolvimento do teorema no quadro. E aí, quando foram conferir, o teorema estava certo. E ele falou, não, professor, eu fiz porque eu não queria ficar para trás, peço desculpa por ter dormido na sua aula, mas fiquei a noite inteira me dedicando. Aí o professor falou, o quê? Você conseguiu decifrar um dos teoremas impossíveis da matemática? E aí ele ficou abismado, todos ficaram abismados, e automaticamente ele ali tinha alcançado um grande feito. Porém, tem uma grande questão nisso tudo. Ele não sabia que o teorema era impossível. O professor lançou o teorema impossível e falou para os demais alunos. E ele estava dormindo, não viu. Automaticamente, como ele não sabia, ele se sentiu desafiado e foi até o final para desenvolver. Agora imagina se esse cara tivesse com a informação que era impossível. Ele ia fazer? Não ia realizar. Então saber que gente já chegou lá faz com que você não queira ficar para trás. Não queira desistir. Se eles podem, eu também posso. E na real, eu quero falar uma coisa para você muito importante hoje. A diferença entre você e eles, a diferença entre você e eu, é que eu estudei antes, eles estudaram antes. Só. Você é tão capaz quanto nós. Você tem a mesma capacidade. É só acreditar em você. Esse rapaz estudante chama-se Albert Einstein. E depois dele, 9 outros teoremas impossíveis foram descobertos naquela universidade. Não porque todos eram geniais como ele, não, mas porque os outros 9 sabiam que ele tinha conseguido realizar. Então, se você sabe que é capaz de chegar lá, você vai chegar. Nesse desafio, nessa caminhada, a mochila do alpinista tem peso, muito peso. E apesar da tua mochila não ter esse peso material, ele tem um peso espiritual, e tem um peso sentimental e tem um peso de responsabilidade muito grande. Porque você leva nessa jornada muitas responsabilidades. Tem gente que está me assistindo aqui, é pai de família, cara. Tem gente que está me assistindo aqui, tem filho. Tem gente que está me assistindo aqui e que está preocupado com o dinheiro que tem que ganhar amanhã. Tem gente que está assistindo essa live e tem compromissos, tem cobranças. Tem gente que está assistindo aqui que tem 18 anos, mas que o pai cobra, que tem responsabilidade a cumprir. E essa mochila é muito pesada. Essa mochila é tão pesada que emocionalmente 99% dos que chegam esgotados mentalmente.
mas automaticamente ao conquistar, ao cravar a aprovação, a conquista, são contagiados pela renovação da sensação de alcance. Lembra vocês que quando eu comecei minha jornada, eu recebi uma ligação no dia 20 de dezembro de 2003. Caralho, lembro da data, cara. Que o Guerreiro ligou, que é meu camarada hoje, falando assim: e aí, Rodrigo, cara, saiu o resultado da prova, porra, aí eu passei, tu não passou não. Vocês lembram disso? Então, no dia 20 de dezembro de 2004, eu fiz a mesma coisa. Eu liguei pro camarada e falei: cara, eu passei, tu não passou não, aí depois se fala. Porque a emoção, a sensação de ter alcançado é tão grande que quando a gente alcança, a gente esquece até do passado, velho. A gente, cara, tá numa emoção tão grande que automaticamente a nossa alma é renovada, velho. Mas a gente chega lá cansado, esgotado, mentalmente. Essa jornada não vai ser fácil não, a gente tá num terreno íngreme. Vai faltar ar. O ar lá em cima, lá perto da montanha, é rarefeito. E faltar ar é faltar fôlego de estudo. Tem gente que já tá na fase final e tá se sentindo exatamente assim: Rodrigo, eu tô cansado, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais fôlego. E como é que a gente alcança fôlego nesses momentos? Aprendendo a respirar. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar nessa trajetória é o entendimento de que isso não é uma corrida, isso é uma caminhada. Se você quiser correr, subir na montanha, você não vai chegar nem a 10% dela. Fatalmente vai desistir. Isso não é uma prova de 100 metros, isso é uma maratona. Para uma maratona, para subir uma montanha, você tem que dar um passo de cada vez, tem que construir isso paulatinamente. Você tem que ter muito oxigênio no pulmão, respirar bem devagar, economizar todas as energias possíveis. Então cara, de gastar energia com coisa fútil, coisa boba. Tem gente que tá perdendo horas e horas de estudo no Instagram, no Facebook, em série. Guerreiro, quem tá subindo uma montanha como essa, se ficar perdendo energia, brincando com o peixinho que achou, brincando com o ursinho na montanha, fazendo fogueirinha desnecessária, tá perdendo energia. Canaliza os teus esforços, a tua energia pro que realmente importa, que é o estudo. E dentro disso, lá na frente, a gente vai falar sobre o valor do tempo. O valor do tempo é extremamente importante para essa caminhada. Porque a gente tem que entender e ter paciência para o tempo horizontal. Para quem já ouviu falar sobre isso, ó. Existem dois tipos de tempo. O tempo horizontal, tem que ter paciência com relação a esse tempo. E tem gente que é negligente com o tempo vertical, mas é impaciente com o tempo horizontal, que é tudo para ontem, quer que o dia de amanhã chegue logo, porque a ansiedade está a 1000. Mas quando é para pegar o tempo vertical, que é aquele tempo que a gente tem um controle quase que imediato, só faz bobeira. Acorda tarde, não se alimenta bem, não faz atividade física, não busca orientação de pessoas que já chegaram onde você chegou, não faz a metodologia, o passo a passo como tem que ser feito, quer fazer do próprio jeito. Hoje mesmo tem uma aluna que eu mandei uma mensagem, ela me mandou uma mensagem, eu respondi a mensagem. Hoje muita gente recebeu minha mensagem porque eu tô tirando a quarta-feira para responder. E aí ela falou assim para mim: e aí, pô, como é que você tá? Como é que tá o estudo? Normalmente eu pergunto isso e tal. Aí ela falou assim: tô aproveitando a Covid para fazer revisão, para botar matéria em dia. Isso acende o sinal para mim vermelho muito grande quando o aluno fala para mim: tô aproveitando para botar matéria em dia. Ué? Como? Por quê? Porque se você estiver usando os dias da semana para botar matéria em dia, tá errado. Aula dada é aula estudada. Hoje eu estudo o que eu tô vendo e vou ver hoje. Ponto. Não vai pra frente, não vai pra trás. É hoje, é hoje. Rodrigo, por quê? Guerreiro, já expliquei essa porra 1000 vezes. É o teu cérebro que exige isso pra fazer sinapse. Se você quer acreditar, legal. Se você não quer acreditar, faz pelo teu jeito. Só depois não ficar reclamando que tá fazendo tudo do teu jeito e tá tendo os mesmos resultados. Como que eu boto matéria em dia, Rodrigo? Final de semana. Tem que tirar final de semana ou tempo extra. Quem não tem tempo extra, final de semana.
Ponto. Não discute. Ah, professor, mas como é que eu vou entender função se eu não entendi conjunto? Guerreiro, estuda a função. Vai lá ver a explicação do professor. Vai lá, se debruça. E hoje eu vou falar sobre uma ferramenta muito importante. Daqui a pouco eu estou entrando nas ferramentas que a gente vai levar, que é a ferramenta do exercício resolvido. Existem algumas fases no aprendizado e a gente vai falar sobre exercício resolvido, que é a principal ferramenta. Então, esquece o que passou, é daqui em diante. E vai aos finais de semana colocando a matéria em dia. Vai chegar a hora que você vai conseguir, partir do meio para o final, você vai conseguir lá do início para o meio. Aí tu se organizou. Aí conseguiu trabalhar. E aí no próximo ciclo você vai cicla e cai para dentro. E vai fazendo. Nessa aluna que eu fiz o planejamento de estudos com ela, inclusive, ela tá falando sobre o fluxo dela, sobre o processo de sabatina dela, como que ela pega para praticar e as revisões. Até as revisões dela estavam revisões erradas. Muito lapso de tempo para revisar. E aí a importância do planejamento de estudos está aí. Galera, a gente agora está se preparando para essa jornada rumo ao Everest. Tua mochila está pesada, tua família está te exigindo, teus filhos. É o momento que você precisa encher o pulmão de oxigênio. É o momento que você precisa entender que tem que cumprir. Não vai ser fácil, não é fácil. Eu dei a minha dificuldade da semana e eu sei que você teve a sua dificuldade essa semana. Todas as lives que a gente tiver, a gente vai tentar buscar pontos de motivação e pontos de técnica. Como hoje eu tangenciei em vários aspectos técnicos, é claro, para a gente falar de iniciação, jornada, eu tenho que falar muito desses aspectos de analogia com alguma coisa. Então o objetivo da gente é cravar a bandeira lá no final. Para isso a gente tem que cumprir as 31 semanas. Não vou falar para você que vai ser fácil, não vou falar para você que você não vai sentir medo, não vai sentir frio, não vai querer desistir. Hoje eu reavaliei vários alunos que começaram um processo de desafio do simulado aos domingos. Se você ainda não faz, pode começar a fazer. Estipule a data mais ou menos da sua prova. Me avise lá no direct do meu pessoal, rodrigo.praticar, e começa. Vamos fazer o seguinte, quem quiser ampliar até o desafio, vamos botar aí esses desafios de simulado também, beleza? A gente está no 2/31, então é como se você estivesse no segundo simulado de 31 simulados. Todo domingo eu quero que você faça um simulado. Todo domingo, me lembrem disso, todo domingo. Então tem gente que está fazendo desde o começo do ano, então os alunos agora estão chegando mais ou menos no 30, alguns estão no 30 não, desculpa, no 15, no 17, alguns estão no 14, rumo à prova deles. A prova deles daqui 26 semanas vai ser lá 1/26. Simulado é uma das principais ferramentas da nossa tríade, da aprovação. E o cara tá fazendo. Só que alguns ficaram pelo meio do caminho. Alguns pararam. Nessa jornada rumo ao Everest, pararam. E aí eu falei, guerreiro, por que parou? Pô, mestre, desanimei. Pô, mestre, não consegui cumprir, desanimei. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou buscar no compromisso o desafio de sempre fazer. Eu vou acabar agora e vou malhar. De sempre fazer. Mas se nessa caminhada eu tropeçar, eu cair, eu vou ter a hombridade de chegar e falar, galera, não malhei ontem, hoje eu vou malhar 2 vezes. Então você tem que ter a hombridade de compensar o esforço negativo. Se ontem você não conseguiu estudar, meu irmão, se organiza e amanhã você vai estudar 2 vezes mais. Você não vai perder para o seu cérebro. Na live passada a gente falou que existe um gigante chamado resistência. Cada vez que você perde, você não cumpre o compromisso, esse gigante fica maior. Esse gigante cresce. E automaticamente ele vai ser tão... consequentemente ele vai ser tão grande que ele vai te aniquilar, ele vai aniquilar os teus sonhos. Mas lembra que nessa caminhada, na tua mochila tá a tua família, na tua mochila tá o teu sonho, na tua mochila tá o teu filho, na tua mochila tá o que você quer ser, o que você quer mostrar, onde você quer alcançar. Não desiste. E toda vez que a gente não desiste, como ontem aconteceu comigo, como hoje está acontecendo com vocês na live, a gente faz esse gigante diminuir.
ao ponto que a gente chega num estágio que vai ser mais ou menos, pelo meu cálculo, a nossa live entre a 15 e a 20. A gente vai estar entrando no poder do hábito. Quando você começa a cumprir os compromissos pelo gatilho e começa a estudar todos os dias, a toda quarta ter uma live, a buscar pessoas, 10 pessoas para mandar o direct, apesar de no início dessa caminhada rumo ao Everest ficar muito difícil, cansativo, lá no meio você começa a ter o hábito. O hábito do alpinista, nesse momento da jornada dele, de acordar sempre no mesmo horário. O hábito dele lembrar que ele precisa do repelente, que ele precisa daquela loção contra os mosquitos. O hábito dele, ao longo da caminhada, juntar madeira. Sabe por quê? Porque no início ele esqueceu de juntar os gravetos. E quando ele chegou... E aí, por causa disso, à noite daquele dia que ele não juntou graveto, ele foi olhar graveto e não viu graveto. Ficou desesperado e naquele dia ele passou muito frio. Por quê? Porque ele não teve como fazer fogueira. Porém, essa experiência ruim deu para ele carne de pescoço, deu para ele casca grossa. E ele nunca mais esqueceu de juntar graveto. Nunca mais sentiu frio à noite. Essa caminhada vai te dar experiência, vai te dar terreno, vai te dar tato, para você criar hábitos que vão fazer com que naquele momento que você esteja fraco, sem ar, no momento mais alto, que o ar for mais rarefeito, as coisas aconteçam de forma automática. Eu falei para vocês em uma das lives que o BOP, na live sobre metodologia, que um dos dilemas do BOP é treinamento duro, combate fácil. Para quê? Para desenvolver memória motora, memória muscular. A memória motora e muscular está muito ligada ao hábito. Toda vez que a gente faz uma coisa diversas vezes, a gente adquire o hábito, e um hábito muscular, motor. Automaticamente é esse o dilema que eles utilizam. Treinamento duro, combate fácil. Eu treino para quando eu estiver diante do combate, eu não precisar raciocinar, a coisa sai no automático. Isso a gente usa até para matemática. Tem aluno que está diante da prova, olha uma questão e fala assim, caraca, Rodrigo, eu não sabia fazer a questão, porém, eu cumpri a tua dica do aulão de véspera. Botei o lápis e comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, saiu, a questão aconteceu. Aí eu falo, sabe o que é isso? Ele já tinha muito hábito de fazer exercício. Automaticamente, quando ele botou o lápis no papel, o cérebro dele não reconhecia naquele momento da questão o caminho neural de onde estava registrado o conhecimento. Mas quando ele começou a escrever, o cérebro foi construindo, relembrando esse caminho neural. Isso eu falei na live lá passada. Quando a gente salva alguma coisa no córtex, a gente não salva a figura em si, mas a gente salva o caminho para se chegar ao conhecimento. É isso que é sinapse. As ramificações nervosas. Automaticamente, como você usa muito tato, você escreve, você relembra o cérebro esse caminho neural e a questão saiu. O hábito é a mesma coisa. Quando a gente estiver na live 15, live 21 de 30, e na live 15 vai ser uma live foda. Eu vou fazer uma live diferente na live 15, porque a gente chegou na metade da jornada. E na metade da jornada a gente vai comemorar, filhão. Quem chegou comigo lá vai comemorar pra cacete, vai ser foda, a gente vai fazer uma parada muito foda, tá? Me lembrem na live 14. Rodrigo, a próxima live tem que ser foda. Fala assim pra mim, no direct, marca aí. E cara, é isso que a gente vai buscar, a gente vai buscar o hábito. Tá sendo difícil acordar cedo? Calma, vai começar a acordar. Tá sendo difícil estudar todo dia? Calma, vai começar a estudar. Tá sendo muito difícil acompanhar a live toda quarta-feira? Calma, paciência, vai começar, porque a gente vai cair na massa do sangue, daqui a pouco se torna normal. É assim que acontece com o atleta de ponta. Ele sofre no início, mas depois começa a se tornar um hábito. E a gente vai fazer dessa jornada uma jornada que a gente vai atingir o hábito. Tecnicamente falando, a gente vai cumprir um dos requisitos, que é mais de 21 vezes. Se você ler o livro O Poder do Hábito, o autor cita isso. Tudo que a gente faz mais de 21 vezes tende a se tornar um hábito. A gente está fazendo 31 vezes. Então é mais do que o hábito. Mais do que a gente precisa para alcançar o hábito.
beleza? E é o hábito que vai sustentar a gente. Então, muita gente acha que é a motivação que sustenta. A gente vai ter motivação até desenvolver o hábito. Depois que a gente desenvolve o hábito, a gente não precisa nem mais de motivação. Beleza? Galera, eu vou abrir aqui para os comentários. Se foi importante essa live para você, coloca aí. Entendeu a questão do hábito agora no final? A gente precisa da motivação até desenvolver o hábito. Quando a gente desenvolve o hábito, a gente pega essa motivação e canaliza para outro esforço. Por quê? Porque a gente já não precisa dela, já acontece. Então, se hoje é uma dificuldade para você acordar às 7 da manhã para estudar, persevera, que automaticamente você vai construir um hábito daqui a pouquinho. E essa é a grande jogada do compromisso. O compromisso que nós assumimos, ele vem para poder porretar, destruir uma obrigação. Se eu não tenho essa obrigação de fazer a live, automaticamente eu não estaria aqui. Então, crie um compromisso para me trazer a obrigação. Automaticamente, a motivação, ela está impulsionada pelo compromisso. Porém, quando chegar no hábito, a gente não precisa mais. Por quê? Porque a gente vai fazer de forma automática. E o meu desejo, a minha vontade é que vocês atinjam esse próximo nível comigo. Hoje a gente falou sobre iniciando a jornada. Lembre-se que essa jornada, ainda temos um tempo, essa jornada é uma jornada rumo a o pico de uma montanha. A gente vai passar por diversas adversidades, mas saiba que você é capaz. Se eu conseguir, outras pessoas conseguiram, você é capaz. Você não é diferente deles. Uma das coisas que me fez acreditar muito que eu podia, ao longo da minha jornada de último ano de estudo, foi uma frase que eu vi que ecoou na minha memória até hoje. E toda vez que eu sou desafiado, como eu estou desafiando vocês, essa frase ela entra porretando na minha mente. Cara, não fala não pra mim não. Não fala não pra mim não. Porque se você falar não pra mim, aquilo entra como um desafio e eu vou rasgar o universo pra fazer. Não deixa subir à vontade não, porque se eu tiver, eu vou atropelar. Mas sabe por que isso? Porque quando eu estudava, eu estudei lá aqueles 2 anos e meio, aí não passei na prova, porque o guerreiro me ligou falando que eu não tinha passado. Lembra a história do Ig discado e tal, da última live? Aí beleza, eu voltei a estudar. Só que alguns amigos passaram para alguns concursos, beleza? Quando foi mais ou menos em março, eu lá estudando, e aí eu comecei a fazer as coisas totalmente diferentes do que eu fazia. Isso me ajudou muito. Se antes eu não escrevia matéria, eu passei a escrever o conteúdo todo. Escrevia tudo. Se antes eu faltava algumas aulas, eu não faltei nenhuma aula. Por isso que um dos primeiros pilares do praticar, o primeiro pilar é não faltar aula. Muito mais do que ter todos os conteúdos orientados, é merecer aprovação. E eu queria chegar no final do processo, olhar para o espelho e falar, caralho, eu mereci. Ou muito mais do que isso, se eu não passasse, porque eu não sabia qual era o resultado, é falar assim, eu fiz o meu melhor. Eu dei 100% de mim. E lembra que eu falei na última live? Muitas vezes a gente não dá 100% e quer ter o resultado positivo. Daquela vez eu não dei 20, 25. Naquele último ano eu dei 100% de mim. E aí eu tava lá copiando a matéria inteira. Daqui a pouco sentou um amigo do lado. E esse camarada que sentou do meu lado era um cara que estava estudando comigo há 2 anos, Flavinho. E ele tinha passado para a AFA. Então olha só, eu tava estudando com ele, ele passou para a AFA. Ele não foi o cara que me ligou não, tá? Passou pra AFA, pô, caralho, Flavinho passou, Rodrigo passou, fulano passou. Falei, caralho, mais um ano de estudo, tô fudido, cara. Mas peguei forças do céu, vocês já sabem a história, lá na frente eu conto de novo. Dia 25 Jesus apareceu pra mim, dia 1º, ano novo, fogos tocando e olhando pro céu, falei, Deus, tu tá vendo? Daí o hashtag DTV, quem tava perguntando. Dia 1º eu já tava estudando, rasgando o céu. Março, eu lá na sala de aula, assistindo aula, me senta do lado Flavinho, que tinha passado para a AFA. Flavinho, eu olhei para ele, professora dando aula, falei, o que houve, irmão? Tu não tava na AFA? Aí ele virou para mim e falou assim, tava, pedi para sair. Aí, né, eu, porra, pedi para sair. Eu olhei para ele, falei, pediu para sair, irmão? Automaticamente veio na minha cabeça assim, pediu pra sair porra nenhuma, deve ter sido mandado embora lá, né?
mó fraco, era gordinho. Isso, é mó frouxo. A cabeça. Mas, pum, segurei. Aí virei pra ele, dei aquela risada, ele sentiu que eu tinha dado uma risadinha. Paulo. Aí eu falei, porra, mas por que tu saiu, irmão? Aí ele, pra mim, cara, não é isso que eu quero, você sabe. Não é isso que eu quero não, pedi pra sair. Eu quero o ITA. Ele queria o ITA, tá? Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E aí, cara, veio a pergunta que vem na tua cabeça, na minha, na de todo mundo, que é assim que a gente aprende a vida. E se tu não passar? Porque ele tava voltando a estudar. Eu falei, caralho, se tu não passar no ITA, perdeu a oportunidade da AF, tu é maluco? Né? Já tava na minha mente, eu não podia falar muito, que eu tava em sala. Automaticamente, ele vira pra mim e fala assim, bem lentamente, não existe essa possibilidade. Quando ele falou essa frase, a raiva veio do meu interior, que a vontade era de dar uma porrada na cara dele. Ele tava me chamando de burro, de merda, né? Porque eu não tinha passado. Falei, que maluco arrogante, filha da mãe, porque não existe a possibilidade. Olhei pra cara dele assim, meu irmão, fiquei de mal com ele. Fiquei de mal com ele aí umas 4 semanas. Caralho, mas aquela frase ecoou e ecoou na minha eternidade, porque o que ele tava dizendo pra mim não era que eu era fraco, não era que ele era fodão. Ele tava mostrando pra mim que não poderia demorar o tempo que for, demorasse décadas, não existia a possibilidade dele não passar. Ele ia conseguir, ele ia passar, ele ia conseguir, demorasse o tempo que demorasse. E demorou, porque no outro ano eu passei, ele não passou. Ele foi passar 2 anos depois pro ITA. E pasmem, depois, quando eu era militar, no quartel, eu já primeiro tenente, eu fui a uma reunião lá no 3º Comar. Vai acabar, tá, galera? Tá terminando. Mandem direct se vocês gostaram, depois eu vou falar. Fui lá no 3º Comar, e aí eu já, primeiro tenentão, eu assisti a palestra de um aspirante engenheiro topógrafo, o nome dele, Flavinho. Olhei pra cara e falei, cara, com esse moleque. E aí depois a gente riu, chorou junto, foi almoçar. Aquele moleque estudou 1 ano antes do que eu, estudou 3 anos comigo, estudou mais 2 anos depois. Pasmem, 5 anos para passar pro ITA. E um dia eu vou contar a história desse moleque. Mas o maior ensinamento para mim é que não existe essa possibilidade, você vai alcançar. Demore o tempo que demorar nessa subida para o Everest, vai chegar a tua vez. Os meus anos foram 3 anos e meio. E não pensa que é fácil não, 3 anos e meio é pesado. Mas saiba que vai chegar a sua hora. Galera, muito obrigado por hoje. Iniciamos a jornada 2/31. Amo vocês.